Bom dia, meus irmãos, feliz sábado. Eu espero que vocês estejam bem, felizes, renovados e dispostos para a gente poder trabalhar um pouquinho sobre o que Deus quer das nossas famílias. E aí, agora há pouco, a gente louvou um hino tão singelo, mas com a profundidade. E eu lembrei da época que eu era criança, me emocionei. Eu perdi meus pais muito cedo. Então a gente querer voltar para nossa casa, voltar para o aconchego da família. E a gente vê o quanto esse mundo ele está nos levando a caminhos tortuosos, a caminhos em que as famílias são destruídas, em que as pessoas não têm mais amor pelo próximo, não têm tolerância, não têm empatia. E muitas vezes isso acontece dentro das nossas próprias casas. E hoje a gente vai trabalhar sobre escolhas que protegem os nossos lares. Porque nós precisamos guardar as nossas famílias. Nós vivemos no tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E embora saibamos sobre o tempo que nós estamos vivendo, porque nossa igreja é uma igreja profética, é uma igreja que nos instrui. A gente ainda se sente muitas das vezes acuados em algumas situações. E hoje a gente já quer agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Alguns podem ver que nós estamos gravando, é porque nós temos um canal no YouTube, é o Repensar para Crer. Então, as oportunidades que nós temos de levar a palavra de Deus para as nossas famílias, para os nossos que estão distantes, a gente sempre faz isso. Então, a gente grava, depois o Fabiano edita e a gente coloca no nosso canal, para que a gente possa alcançar os que estão dentro e alcançar também aqueles que estão fora. Mas antes da gente começar a nossa reflexão, eu queria convidá-los mais uma vez, do jeito que vocês estão, para a gente baixar as nossas frontes e falarmos com o nosso Deus, para que nós possamos estar com o nosso coração aberto, nossos ouvidos bem atentos, para internalizarmos o que Ele quer, não o que a Andréa vai falar, mas o que Deus quer falar para mim e para você nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E desde já, Senhor, nós queremos Te agradecer por termos a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos, Senhor, em comunidade, de podermos nos reunirmos, Senhor, em família, na Tua santa casa de oração, Pai. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui guardando o Teu santo dia. E, Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra, Pai. E que eu, Senhor, seja apenas o Teu instrumento em Tuas mãos, Senhor. Usa-me, Senhor, com a Tua voz, com a Tua palavra, e que eu escute, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, que já se faz presente neste local, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, e vamos falar sobre um dos bens mais preciosos, Senhor, que Tu colocaste lá no início de tudo, Pai, sobre nossas famílias, Pai. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz nesta manhã. É o que eu Te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje, ela vai se embasar no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. E eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, no verso 23, para todos nós podermos ler a palavra de Deus. Amém?
Provérbios 4, o versículo 23, na minha versão, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente vive num epicentro. Se eu não ligar o meu passador, ele não vai, né? Nós vivemos no epicentro da vida. E o nosso coração é ele que comanda as nossas decisões. É ele que vai influenciar nossas atitudes, palavras, relacionamentos. Cada escolha que eu faço, coletiva ou individual, ela vai irradiar no centro, de dentro para fora. Ela que vai moldar não apenas a minha vida pessoal, mas a vida daqueles que me cercam. É ela que vai moldar a harmonia. É ela que vai moldar a espiritualidade da minha vida. Por isso que aqui em Provérbios, em 23, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque é por meio dele, por meio do nosso entendimento, é que nós vamos decidir o que queremos. O que hoje você guarda em seu coração? Será se você guarda mágoas ainda da sua família? Será se você guarda a mágoa de filhos, de netos, de sobrinhos, de pais? O que você está guardando hoje no seu coração? E aqui em Provérbios, ele se refere ao coração como não sentimentos, mas ele é o centro da personalidade. É por meio dele que nós temos pensamentos, vontades, motivações e decisões. A minha escolha hoje pode afetar diretamente a minha família. Guardar o coração para Deus significa permitir que Ele governe a minha mente. Será se eu e você hoje estamos preparados para que Deus governe a minha mente e o meu coração? Será se hoje eu estou preparado para a transformação espiritual que Deus quer na minha vida, na sua vida e na vida da sua família? Porque dependendo de como eu estou, isso vai influenciar positivamente ou não. Nós estamos aqui tratando sobre família. Nós estamos aqui orando sobre nossas famílias. Mas e como é que minha família está? Como é que eu me relaciono com a minha família? Como é que eu me relaciono com meus filhos? Como é que eu sou como esposa? Como é que eu sou como marido? Como é que eu sou como filha? Porque, meus irmãos, o nosso núcleo familiar, ele vai dizer quem eu sou lá fora. É do engano eu pensar que eu ponho uma máscara e acontece tudo dentro da minha casa. Brigas, falta de perdão, insultos. Eu sou mal criado com meus pais, com a minha mãe. Eu não obedeço. Aí lá fora eu coloco uma máscara e aí eu sou uma ovelha. Cordeirinho, melhor dizendo, né? Um cordeirinho, bem bonzinho. Mas na minha casa eu faço atrocidades. O que o meu coração vem plantando? O que eu quero tomar como decisão hoje, para que eu possa mudar a vida totalmente do meu núcleo familiar? Porque nós temos ameaças, meus irmãos, e essas ameaças, ontem o Fabiano falou e eu volto a falar, essas ameaças, elas são constantes. Nós vivemos num ecossistema de ameaças modernas, onde a nossa família cada vez mais está sendo encurralada. A gente vive uma ameaça tecnológica onde o acesso constante e sem filtros invade a privacidade e o tempo do lar.
Qual é o tempo de qualidade que você está dando para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge? A gente vive uma ameaça da correria diária. Ou seja, nós temos tempo cronometrado. As nossas 24 horas do dia são cronometradas. Mas eu tenho tempo para minha família. Eu estou tendo tempo para Deus. Às vezes eu chego exausta, cansada, e isso vai roubar momentos de conexão com a minha família. Momentos de conexão com o meu culto familiar. Como está eu e você vivendo o culto familiar nas nossas casas? Será se eu faço um culto de qualquer jeito? Ou eu realmente faço um culto para engrandecer e para internalizar algo na vida da minha família? Ou eu não estou fazendo o culto familiar? Quando a gente pensa nos tempos atuais, nós vivemos desafios espirituais e morais. E a família, ela exige que tenhamos líderes que operem intencionalmente e não só pilote automaticamente. Quem nós estamos sendo? Pais e mães que estão apenas no automático ou vivendo uma família de forma intencional ao que Deus moldou? Porque se eu vivo apenas no automático, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso sentar com a minha família e determinar estratégias. Mas não vai ser só apenas com 3 dias de reflexão. A gente precisa viver isso diariamente. A gente precisa internalizar isso nas nossas famílias, porque quando nós estivermos realmente no período da perseguição, quem eu serei? Um líder intencional? Um líder que a minha família vai olhar e vai dizer assim, não, meu pai e minha mãe me ensinou isso, e eu não temerei? Ou eu vou entrar em desespero e desesperar a minha família? E os meus não saberão para onde correr, para onde ir e o que fazer. Porque, meus irmãos, ainda não vivemos no tempo da perseguição. A gente está em um ali e outro aqui, uma coisa bem sutil. Mas daqui mais algum tempo nós não iremos mais poder nos reunirmos, nem como comunidade, nem como família. E como você está preparando a sua família? As ameaças modernas, elas são um maior desafio. As famílias vão enfrentar pressões externas. A gente enfrenta situações e o espiritual. E a segurança espiritual do meu lar depende de quem? Depende do quê? A segurança espiritual do meu lar vai depender das escolhas individuais, conscientes e alinhadas ao que você quer pela palavra de Deus. Se eu internalizo a palavra de Deus dentro da minha família, se eu não busco levar o culto familiar, se eu não busco todos os dias plantar uma sementinha, é igual quando você ganha uma semente ou você vai lá e compra uma semente. Você quer que ela cresça. Porque eu não imagino que uma pessoa compre uma semente ou ganhe uma semente para colocar ela debaixo de alguma coisa e deixar a semente viver de qualquer jeito. Você vai fazer o quê? Você vai precisar de um bom vaso. Você vai atrás de um vaso. Você vai pegar o quê? Terra. Terra. Qualquer terra. Vai ser uma terra o quê? Adubada. Uma terra adubada. Aí você põe a semente. Aí você vai deixar a semente lá? Ou você vai jogar todo dia água? Você vai lá e vai aguar, você vai regar. O que é que você vai fazer todo dia?
regar, colocar no sol, ver qual o melhor momento e esperar o brotinho começar a sair. Quando o broto sai, o que é que você faz? Deixa ele lá de qualquer jeito, ele crescer de qualquer jeito, ou você vai cuidar, ver se precisa mais de terra? O que é que a gente faz? A gente cuida, a gente aduba, a gente rega. E por que as nossas famílias não são assim? Por que a gente está deixando com que as coisas do mundo invadam as nossas casas? Por que nós não estamos cuidando dos nossos filhos da forma como deveríamos cuidar? Por que nós estamos terceirizando a nossa educação para a igreja, para a escola? Isso é o papel do pai, isso é o papel da família. Deus nos deu essa responsabilidade, porque no dia que Jesus Cristo voltar, Ele não vai querer saber quantas pessoas você levou aos pés dele. Ele vai querer saber o que você fez com os seus filhos. Ele vai querer saber o que você fez com os seus netos. Ele vai querer saber o que você fez com a sua família. Ele vai cobrar isso de você porque Ele te deu essa responsabilidade. E essa responsabilidade é minha e sua. E o que é que nós estamos fazendo hoje? E uma pergunta que eu trago é: a minha decisão, as nossas decisões que eu e você tomamos diariamente, estão protegendo a minha e a sua família, ou nós estamos expondo eles ao risco espiritual? É para a gente pensar. O ano passado, no Quebrando o Silêncio, nós falamos sobre as ameaças digitais. E quando a gente fala sobre as ameaças digitais, a gente vê algo muito maior do que o que está só na superfície. Os nossos filhos hoje vivem uma ameaça digital. E eu não estou dizendo aqui que a gente não deve retirar totalmente, porque, meus irmãos, a gente não vai nadar contra a maré, mas nós temos que criar estratégias para que essa maré não se levante contra nós. A gente precisa verificar, identificar. E um dos riscos espirituais que hoje essa geração mais se depara é com a tecnologia. E não é só essa geração, nós também. Nós também vivemos num risco espiritual. Nós também somos pegos pelas armadilhas que Satanás vem colocando nesse mundo todos os dias. E para que eu perceba se as minhas decisões estão protegendo ou influenciando a minha família, eu preciso entender alguns pontos. E a gente vai aqui trabalhar alguns pontos para que eu possa perceber se eu estou deixando a minha família ao relento, às ameaças, ou se eu estou verdadeiramente protegendo os meus. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a tríade da proteção. Porque cada ação e cada palavra vai ter um impacto de fé na minha família e na sua família. Então, a primeira camada que eu trago aqui é a camada da consciência. Eu preciso reconhecer o poder e o peso das escolhas invisíveis. O que é que eu estou escolhendo verdadeiramente? O que é que eu quero? Será se eu estou buscando levar meus filhos para os caminhos do Senhor? Será se eu estou ensinando a eles que eu tenho um Deus que me salvou, um Deus maravilhoso, ou um Deus carrasco, e que não deixa que nada tem que fazer no sábado, e a criança passa o sábado todinho emburrada porque ela não pode fazer nada?
O que eu estou fazendo para mostrar que Deus não é um peso, Ele é uma escolha. A segunda camada é a disciplina, que vai ser a muralha que vai me determinar o que eu devo praticar de hábitos e estabelecer o autocontrole diário. Eu sou professora e eu não tenho como não trazer a minha experiência. Hoje eu estou na secretaria, na sede, mas eu vivi quase minha vida toda como professora, gestora, enfim, na escola. E o que mais a gente vê são pais que hoje não querem disciplinar seus filhos. As crianças fazem algo errado e os pais culpam o outro. Nunca é os seus filhos. E nós estamos criando uma geração em que essa geração não sabe o que é ter frustração. Não sabe o que é ter limites. Não sabe o que é um não. Nós estamos vivendo assim e nós já estamos recebendo o reflexo de pessoas em que não conseguem lidar com a frustração, com a negação. E isso está envolvido com a disciplina, porque é dentro de casa, é na muralha da minha casa que eu vou determinar o que é certo e o que é errado. Eu vou estabelecer o autocontrole diário. E a terceira camada é a influência. Que influência eu estou dando para os meus? Qual o escudo ativo? Eu estou sendo um exemplo que inspira? Ou eu estou sendo um exemplo que desestrutura? Porque dependendo de como eu, pai, mãe, avô, avó, o núcleo familiar, tio, tia, seja lá qual o seu núcleo familiar, qual é a referência que eu estou dando dentro da minha casa. Porque pequenas decisões, elas moldam o caráter e a espiritualidade de todos no lar. Quando a gente vai para Romanos, eu queria que a gente fosse agora para o livro de Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2, diz o seguinte, para mim e para você. Na minha versão, o livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele começa assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de Andréa? Vontade de quem? Vontade de Deus. Que não nos moldamos aos padrões deste mundo. Meus irmãos, se nós somos adventistas do sétimo dia, se nós professamos uma fé, se nós dissemos que nós somos cristãos, nós não podemos viver nos padrões deste mundo. Mas devemos deixar com que Deus nos transforme, porque é pela transformação que eu sou renovado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã é que eu preciso ser transformado todos os dias. Mas essa transformação, ela não acontece de uma hora para outra. Ela é uma rotina. É ter comunhão. É ter relacionamento.
É ter vontade de estar perto daquele que me salvou e te salvou. Porque eu não posso ser transformada se eu não vivo. Se eu não vivo a vida cristã que Cristo me pede. Se eu não deixo com que o Espírito Santo modifique a minha essência. Eu não posso ignorar as escolhas que Deus faz na minha vida diariamente. Porque se eu ignoro, eu vou receber consequências. Por isso que Deus faz com tudo para sermos transformados, nós precisamos o quê, meus irmãos? Termos consciência. E esse é o poder do micro, esse é onde Deus vai com tudo, com força. Ele mexe na nossa consciência porque vai ser a minha pequena decisão que vai trazer grandes vitórias. Uma escolha diária aparentemente inofensiva, ela pode ignorar a Deus ou ela pode criar uma vulnerabilidade. O meu caráter, como é a modulação do meu caráter? Eu estou deixando com que o Espírito Santo molde o meu caráter para que eu seja transformado e dessa forma eu seja luz para os meus dentro de casa. O molde do caráter vai ser a repetição da minha escolha. Vai ser a repetição das atitudes e palavras que eu profiro todos os dias dentro da minha casa. Quem eu estou sendo dentro de casa? Cristo para os meus ou Satanás? Porque lê do engano a gente pensar que Satanás não tenta todos nós somos pecadores e merecemos todos os dias da graça de Cristo Jesus. E todos os dias nós somos tentados. E todos os dias nós caímos e precisamos nos levantar. Mas eu preciso entender que cada ação que eu tenho tem um peso. Eu preciso entender que quando eu tenho uma ação negativa, vai haver sim um impacto familiar dentro da minha casa. E se eu vivo fora dos padrões cristãos, eu preciso sim ter uma mudança de caráter. Eu preciso sim alterar a minha vida. Porque a mudança de caráter, ela vai alterar o clima e a espiritualidade de todos no meu lar. Eu não posso ignorar a Deus nas minhas escolhas. Porque na hora que eu ignoro a Deus, eu desativo o radar da proteção da minha casa. E a verdadeira religião, meus irmãos, não é apenas comportamento externo, como eu já falei. Mas é uma experiência que eu devo viver todos os dias, interiormente, dentro da minha casa com Cristo Jesus e com os meus. Porque senão a vulnerabilidade vai acontecer por omissão. Ellen White, uma escritora norte-americana, ela diz o seguinte: pais e filhos devem entender que cada decisão tem consequências eternas. Instruir a mente e o coração com sabedoria protege a família. O meu caráter e o seu caráter é o único tesouro que vamos levar para a eternidade. Por isso que em Provérbios nós vemos que o coração guardado por Deus produz caráter semelhante ao de Cristo. Por isso que em Provérbios ele diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, guarde bem o seu caráter. Porque é isso que você vai levar para a eternidade. E é isso que a sua família vai ser impactada. A sua família não vai ser impactada se você dá um videogame, se você dá um presente. A sua família vai ser impactada pelo que você faz todos os dias. São as suas ações de você abraçar, beijar, ouvir.
ler a palavra de Deus junto com os seus. É isso que impacta uma família. É ter um relacionamento de qualidade. Não são bens. Botem isso na sua cabeça. Bens não sustenta a família. Independente do nível financeiro que nós tenhamos. Porque muitas das vezes nós queremos suprir a necessidade com coisas do mundo, com coisas supérfluas. E o que vai realmente suprir a necessidade da sua família é o que você instrui, é o que você relaciona, é o que você prega. É se você realmente está protegendo os seus. E a gente não pode deixar de falar que existe uma muralha que vai impedir com que as armadilhas de Satanás entrem na minha e na sua casa. O meu autocontrole diante das tentações do mundo não nasce do vazio. Ele é o resultado direto de cultivar ativamente hábitos espirituais que fortalecem a fé e a moralidade diária da família. Eu tenho criado muralhas de disciplina e de autocontrole. Eu tenho desenvolvido hábitos de oração, de leitura bíblica, de adoração diária. Eu tenho evitado influências que prejudicam, que enfraquecem a fé e a moralidade do meu lar. O que é que eu deixo entrar no meu lar? Será se eu deixo os meus adolescentes, e nada contra, viu? Mas será se eu deixo meus adolescentes assistir qualquer tipo de série? O que é que eu tenho deixado com que os meus filhos vejam na Netflix, no YouTube, no Instagram? Porque, como eu falei, nós não vamos obrigá-los a não ter acesso, porque isso é desastroso. É como eu falei, nós não temos que nadar contra a maré, mas temos que criar estratégias. Então, o que é que eu tenho deixado adentrar o meu lar? Porque uma oração, ela vai alinhar a comunicação direta de Deus ao meu coração e ao coração da sua família. Quando eu faço a leitura da Bíblia, o meu filho vai filtrar a minha moral contra influências que são prejudiciais. Porque quando eu faço o estudo da palavra de Deus dentro da minha casa, quando eu ensino os meus, eles podem até ser tentados, mas eles vão dizer assim: não, o meu pai não me ensinou assim, a minha mãe não me ensinou assim. Isso é errado, porque está lá na palavra de Deus. E a gente começa a criar crianças que vão exercitar também o autocontrole diante das tentações do mundo. Onde há disciplina, meus irmãos, e autocontrole no lar, a família floresce e permanece sobre a proteção de Deus. A proteção divina, ela atua em sinergia com a minha e a sua disposição de estabelecer limites e manter a disciplina. Então não tenham medo, pais, mães, não tenham medo de colocar limites nos seus filhos. Não tenham medo de dizer não, agora não. O não, ele também é amor. Porque lá na frente, eles vão agradecer. Hoje eu agradeço muito os nãos que eu tive dos meus pais. E a minha maior vontade é no dia da ressurreição eu ver o meu pai e a minha mãe se levantando.
Se hoje eu sou o que sou, a mãe que sou, a profissional que sou, a esposa que sou, eu devo aos meus pais. Pelas oportunidades que eles me deram, pela luz mesmo que muitas das vezes eu não vivi um lar adventista, nós éramos católicos, mas na minha casa existiam regras. Na minha casa, para mim, existiam regras. Eu tinha hora para tudo e eu tinha responsabilidades. Então hoje, se eu sou a mulher que sou, eu devo aos meus pais, que por meio da palavra de Deus, de forma muitas das vezes tortuosas, eles me ensinaram o caminho correto. Eles me ensinaram a temer e a obedecer. Eu sempre falo isso, eu nunca fui uma filha desobediente. Porque eu tinha, não era medo. Eu me sentia mal se eu desobedecesse, porque eu ia afetar diretamente o meu pai e a minha mãe. Então, como eu tinha respeito por eles, eu não fazia. E isso é porque eles tinham respeito e admiração por um Deus que ele me mostrou, que eles me mostraram. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente tem um reflexo, uma referência de amor, de obediência, a gente não faz errado. Então, por isso que eu falo, pais, mães, avós, tios, tias, não tenham medo de disciplinar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos. A disciplina com amor, ela educa. E a gente já está indo para o final. E o terceiro ponto é a liderança pelo exemplo. Nós tivemos o maior exemplo de liderança, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disciplinava, ele orientava, mas ele também punia quando era necessário. E a punição era feita com amor. A gente não vê Jesus Cristo fazendo algo desastroso, como a gente viu no último caso. A maioria daqui deve ter acessado as redes sociais e visto um pai que espancou a filha de 12 anos até a morte. Ele espancou a filha até a morte, porque ela estava conversando com um menino no WhatsApp. E ele viu a conversa. Eu imagino que deve ter sido uma conversa que não deve ter agradado, e ele bateu nela até a morte. Mas a gente vê que nas reportagens, eles não dizem o teor da conversa. Mas eu fiquei imaginando, e não estou julgando, será se ele sentou e orientou a sua filha quanto àquela situação anteriormente? Porque para o pai ter chegado naquele nível, eu imagino que a conversa não tenha sido uma conversa muito salutar. Mas não justifica o que ele fez. Ou seja, a punição não foi uma punição de orientativa. Aonde nós estamos chegando com as nossas famílias? Onde a gente perde o autocontrole, onde a liderança não é pela influência. Pais, eles precisam ser o reflexo em atitudes da obediência à submissão de Deus. Eu não posso ter filhos obedientes a Deus se eu não sou obediente aos princípios de Deus. Eu não posso fazer uma cobertura, eu não posso deixar os meus filhos inspirados por decisões corretas se eu não tenho decisões corretas. E o meu ambiente, como é que é o meu lar?
Se os meus vínculos dentro do meu lar não são fortalecidos pelo ecossistema espiritual seguro, firme na palavra de Deus, como eu quero que meu filho tenha essa segurança na palavra de Deus? Porque, meus irmãos, vou repetir, boas escolhas individuais não ficam isoladas. Elas criam uma atmosfera que vão respirar fé e inspirar todos os membros da minha família. Pais e filhos, eles devem refletir em atitudes e obediências a Deus. A liderança pelo exemplo, ela é o maior vínculo de proteção. E ela vai proteger o meu e o seu lar. Ellen White, ela escreve que os pensamentos cultivados moldam o caráter. Portanto, guardar o coração envolve vigiar os pensamentos, as influências recebidas, as escolhas diárias, os hábitos desenvolvidos, e o princípio é simples: aquilo que ocupa a minha e a sua mente acabará influenciando a minha e a sua vida. O que é que vem ocupando a minha e a sua mente? Porque se a minha mente não está ocupada com as coisas de Deus, como é que a minha família vai estar ocupada com as coisas de Deus? E a maior defesa que um lar pode ter são pais piedosos. Essa é a maior proteção que os filhos podem ter e que os pais podem oferecer. Nenhuma tecnologia, nenhuma escola, nenhuma igreja, nada vai substituir o poder protetor de um exemplo vivo. Vou repetir, vai ser escola, não vai ser igreja, não vai ser o clube de desbravadores. Nada vai substituir a presença de vocês e a minha presença na vida dos nossos. Cada ser humano de forma positiva. Cada ser humano é participante, meus irmãos. Cada um de nós somos participantes. Nós tenhamos que ter isso em mente. Nós somos participantes. Se nós estamos em pleno século 21, nós estamos participando do conflito do bem e do mal, queira você ou não. Agora, qual lado nós estamos? Porque o meu e o seu coração, a minha mente e a sua mente, ela é um campo de batalha, onde Cristo e Satanás disputam o tempo todo a lealdade. E a gente vê isso lá no Gênesis, no início de tudo. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Cristo ia todos os dias visitar Adão e Eva, ter comunhão com eles. Mas Satanás, de forma ardilosa, criou todo um mecanismo e eles caíram. E aí vocês acham que a gente também não pode cair. E eles tinham uma mente perfeita, como o Fabiano está falando. Eles tinham uma mente perfeita, eles não sabiam o que era o pecado. Nós sabemos o que é o pecado. Nós temos, se qualquer um de nós quisermos sair daqui e pecar, nós podemos. Que Deus nos livre. Mas nós temos acesso ao pecado. Por isso mesmo que nós precisamos nos blindar e blindar a nossa família. Porque a vitória no grande conflito, ela começa na minha mente e na sua mente. E vai começar antes mesmo de se manifestar qualquer ação. A gente não pensa assim, peraí, eu vou ali pecar. O pecado, ele começa aqui, aos pouquinhos. E ele vai crescendo, ele vai frutificando. Por isso que nós precisamos perceber aonde o meu e o seu lar se encontram. Eu preciso ter essa percepção aonde o meu lar está.
onde o meu lar e o seu lar se encontram. Porque a gente precisa saber justamente por isso, porque o meu lar vai estar disposto ou ele vai estar protegido. Porque um lar exposto, ele vai ignorar o impacto das pequenas decisões diárias. Ele não vai ter um radar espiritual. Um lar exposto, ele permite influências mundanas que vão reger todo o contexto e vão reger as crises. Então não existe limites, não existe regras. Um lar exposto, ele está o tempo todo sendo influenciado. São pais que exigem obediência, mas não modelam a fé. Então é aquilo que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Um lar protegido, o radar espiritual dele, ele vai reconhecer que cada escolha tem consequências eternas. Então o que eu estou escolhendo hoje para minha família tem consequências eternas. Eu já falei aqui, falei em várias igrejas. Eu ainda, antes de eu fechar os olhos, antes de eu dormir, eu preciso ver os meus filhos batizados. A gente vinha de um lar que não era um lar adventista, então nós não conhecíamos a palavra de Deus verdadeiramente. E hoje nós estamos literalmente correndo contra o tempo. Um lar protegido, ele faz uma prática, ele disciplina, ele intenciona, então ele tem oração, ele tem estudo, ele tem adoração. Embora os nossos filhos, 2, porque um já batizou, ainda não estejam batizados, mas eles escutam louvores. Ontem, quando nós saímos aqui da igreja, o nosso filho caçula já tinha preparado toda a mesa e ficou esperando para a gente fazer o jantar do sábado, do início do sábado juntos. Ele me mandou uma mensagem aqui: mãe, eu vou aguardar vocês voltarem da igreja. Nós estamos plantando, a gente está regando. Aquela sementinha que a gente plantou lá atrás, nós estamos regando. E nós ainda temos uma batalha maior, porque nós também temos que levar as noras juntas. Uma já foi, faltam 2. E 2 filhos. Mas nós vamos. E vamos levar os netos. Porque é o que Deus, é o que Cristo vai cobrar de mim, do Fabiano, no final. Ele não vai querer saber quantas pregações eu e o Fabiano fez, quantas missões a gente fez, quantos estudos bíblicos a gente fez. Ele vai querer saber o que nós fizemos com Ítalo, Isaac e Igor. Ele vai querer saber o que nós fizemos com Mariana, Ana Carla e Maria Eduarda. Ele vai querer saber o que nós fizemos com o Ian e com o netinho que está para vir. Ele vai querer saber. Ele vai querer saber o que nós fizemos com a Laura, a nossa outra netinha. Então, a gente precisa entender que o nosso lar, ele precisa estar protegido. A liderança, ela vai inspirar por meio de atitudes e obediências que você tem a Cristo. O ambiente familiar, ele deve estar protegido das influências que afastam de Deus e cultivar hábitos que fortalecem a nossa fé. Porque, meus irmãos, quando o coração está consagrado a Deus, quando nós consagramos as nossas famílias a Deus, as fontes da vida vão produzir amor, fidelidade, pureza, sabedoria e obediência. E a gente precisa traçar um plano, que é momentos intencionais, ou seja, a gente precisa reservar horários que sejam inegociáveis todos os dias para termos o culto familiar. Nós devemos ter um diálogo aberto com os nossos filhos, com os nossos familiares. A gente precisa conversar. E nós precisamos estabelecer regras claras, guiadas exclusivamente pela palavra de Deus, para promover segurança.
O que você está fazendo hoje? Você está consciente de que suas escolhas de hoje podem ser o escudo que protege ou a brecha que destrói a espiritualidade da sua família? A vida cristã, meus irmãos, a vida cristã autêntica, verdadeira, ela vai começar na transformação dentro da tua casa, operada pelo poder do Espírito Santo. Você precisa guardar o coração, entregar a sua mente, as emoções e a vontade a Cristo. A gente precisa permitir que hoje Ele forme um caráter preparado. E nós precisamos preparar as nossas famílias para o reino de Deus. Eu estou hoje preparando a minha família para o reino. A maior vigilância do cristão deve ser sobre a mente e o caráter. Pois vai ser no coração que eu vou entregar a Cristo. E é nessa entrega a Cristo que vai nascer uma vida preparada para a eternidade. Qual é a decisão que eu quero tomar hoje? Fazer escolhas que protegem a minha família? Ou viver uma vida desregrada? Ou viver uma vida que ainda eu deixo brecha? Ou eu sou cristã, eu sou uma família cristã, mas eu ainda deixo brechas. Eu ainda estou deixando Satanás entrar na minha casa. O que eu quero hoje? Guardar meu coração em Deus? Ser um exemplo de fé para os meus? Ser um exemplo de amor, de obediência no meu lar? Ou estou deixando Satanás invadir a minha casa, a minha família? Nós louvamos aqui uma música que eu gosto muito, um louvor, que é a Casa de Bênção. Lá tem um refrão que diz assim: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Será que quando nós cantamos isso, e eu vi que a igreja cantou com força, a gente está vivendo isso? A gente está vivendo verdadeiramente um lugar de harmonia, onde eu estou deixando Cristo morar na minha vida, na vida dos meus. E eu não deixo Ele sair da minha vida. Eu não deixo Ele partir. Será se eu estou deixando que a minha casa seja reconhecida como um lugar de milagre e oração? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Isso aqui, meus irmãos, não é só uma canção, não é só um hino. Isso aqui é uma oração. Mas é uma oração que eu preciso sentir, mas eu também preciso praticar. O meu desejo hoje é que todos nós, inclusive eu, saiamos daqui cientes do que Deus quer para mim e para a sua família. Do que Deus quer diante dele, a responsabilidade que nós temos como família, como guardadores de algo mais precioso que Ele nos deu, que foi os nossos filhos, que foi a nossa família. Que Deus possa nos ajudar. A gente vai ter um louvor, irmão? Vai ter um louvor final? Nós vamos louvar. A gente vai louvar ao nosso Deus.
E nesse louvor, eu quero pedir para que vocês reflitam sobre tudo que a gente falou aqui. Tudo que a gente vivenciou. E se caso não tenha ficado muito memorizado, pegue só, de repente, o refrão dessa canção. Mas que você possa refletir verdadeiramente, peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Que se tiver algo que tenha que mudar na sua vida, na sua casa, na sua família, ou algo que tenha que mudar em você, que o Espírito Santo opere hoje verdadeiramente. Que a gente possa sair daqui diferente de quando entramos. E que possamos olhar os nossos com mais amor, com mais ternura, como Cristo olhou para mim e para você um dia e nos salvou. Que Deus possa, em sua infinita misericórdia, nos ajudar a chegarmos até o fim. Que a gente possa entender que a nossa missão aqui não é só aqui na igreja. Que a nossa missão principal é estarmos com os nossos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesse momento, Pai, em família. Que o Senhor possa, meu Deus, por meio do Espírito Santo, convencer, Senhor, os corações daqueles que ainda não estão, Senhor, convencidos diante da Tua palavra, Pai. Que a gente possa, meu Deus, enquanto família, meu Pai, estarmos nos pés do Teu altar, entregando, Senhor, os nossos dons, os nossos filhos, as nossas angústias, Senhor. Sabemos que vivemos, Senhor, num mundo desolado, Pai, mas queremos Te pedir, meu Deus, misericórdia, diante de tantas aflições que as nossas famílias passam, Pai. Que a gente possa, Senhor, sermos protegidos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. E que Teu Espírito Santo, meu Pai, acampe em cada lar que está aqui presente. Acampe, Senhor, nessa igreja, dentro da nossa comunidade, meu Deus. E que o Senhor possa, meu Deus, nos orientar para que continuamos, Senhor, estarmos firmes mediante o que Tu queres de cada um de nós, Pai. Leva-nos, Senhor, para casa com tranquilidade. Nos dá, Senhor, um final de sábado na Tua presença. E que a gente possa, Senhor, estarmos juntos no grande dia, que é a Tua volta. É o que eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Um feliz sábado. Um bom almoço para vocês. Que Deus abençoe.